Olá, internautas aqui da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa na nossa grade da TV. Este programa é gravado, então você que está nos assistindo, peço para você dar o seu like nessa transmissão, compartilhar e, se puder, se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho, ele está vermelhinho. Você clicar no sininho, ele vai ficar cinza. Isso quer dizer que você é um membro aqui da nossa comunidade. Você também pode se tornar um membro solidário, um assinante solidário da TV 247. Vou colocar o endereço, vai passar aqui embaixo, ó, o nosso banner, aquele bannerzinho que sempre fica passando em movimento aqui, com o endereço para você se tornar membro aqui do nosso canal, brasil247.com/apoio. Lá tem todos os perfis de assinatura, isso está dentro do nosso canal aqui da TV 247, do site Brasil 247, mas você também pode contribuir pelo Pix, e aí é no valor que você achar mais adequado. Na assinatura solidária, você pode fazer ela mensal, semestral, trimestral ou anual, você adequa ali conforme o seu bolso, e no Pix é o valor que você puder contribuir. A gente agradece bastante, a mídia alternativa aqui sai ainda mais fortalecida. Como eu disse, esse programa é gravado, vou pedir para você comentar, mandar sua pergunta, a gente no decorrer aqui da transmissão do programa, a gente vai acompanhando, vai respondendo aqueles que a gente conseguir, mas você também pode deixar sua sugestão, sua avaliação aqui para a gente durante o programa. A gente só não vai poder comentar e interagir neste momento, mas certamente esse convidado que a gente vai trazer, vamos chamá-lo outras vezes para que ele possa também fazer essa interação aqui com a nossa comunidade. Então, vamos tratar de um tema que certamente causa polêmica às vezes, né? Outras vezes indaga, instiga as pessoas a participarem a partir das suas experiências, das suas vivências, daquilo que ela assiste, daquilo que ela vê, e é também, certamente, uma pauta necessária a ser discutida, né? Mais amplamente. A sociedade precisa entender quais são as saídas e construir essa saída, né? Nós vamos falar sobre drogas, lei de drogas. Vou conversar e trazer para a nossa tela aqui Cristiano Marona. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, integrou a diretoria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, por mais de 10 anos, inclusive presidindo o Instituto que tem grande importância também nessa movimentação de debates na sociedade, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista da sociedade civil, entidade que tem um papel muito importante nesse sentido. Também integra aí o Conselho Consultivo da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tanto nacional quanto em São Paulo. Vou convidá-lo aqui, o Cristiano Marona, para embarcar, como a gente chama aqui no 247, para a nossa conversa. Agora a gente está gravando à tarde, hoje é uma quarta-feira à tarde. Boa tarde para você, Cristiano, tudo bem? Tudo ótimo, Daiane. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes para tratar desse tema tão importante, tão atual, que é justamente a política de drogas, né? Como você mencionou, estou lançando o meu primeiro livro, que é o Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade, em que eu comento cada um dos 75 artigos da Lei de Drogas, né, que é a Lei 11.343, a partir de um viés, né, a partir de um ponto de vista, a partir de uma âncora teórica, que é justamente o lado da liberdade, o lado da defesa criminal de quem está sendo acusado por um dos crimes previstos na Lei de Drogas, né? Então, esse livro é o produto do meu aprendizado ao longo de 30 anos de advocacia criminal, em que eu tive a oportunidade de lidar com casos criminais envolvendo acusação de uso e tráfico de drogas, além de outros crimes previstos na lei, e também dos meus mais de 20 anos de militância antiproibicionista, período em que eu passei por organizações como o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, que é o NEIP, um dos mais antigos
grupos de estudiosos sobre drogas, né? Passei pela Comissão Brasileira Drogas e Democracia, pela Rede Pense Livre, pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, pelo IBC, e atualmente faço parte da Rede Reforma, é um coletivo de advogados antiproibicionistas que atua na litigância estratégica, que inclusive é o grupo responsável pela tese dos habeas corpus preventivos para cultivo de cannabis como forma de tutela da saúde, né? E também faço parte da diretoria do Justa, que é um think tank que estuda a economia política do sistema de justiça a partir de análises com base, por exemplo, no orçamento, né? Então, esse livro é o fruto desse aprendizado, dessa trajetória. Muito bom. Para quem não conhece muito, né, professor, quem está no mundo acadêmico certamente vai entender quando o senhor diz que é um livro tratando sobre a lei de drogas comentado. Para quem estuda direito, é uma mão na roda, o comentado. Para quem não estuda, também é, porque você vai poder acompanhar cada ponto, cada artigo com uma explicação sobre a norma, né? Então, talvez muito poucas pessoas tenham acesso a leis no Brasil, né? Acesso a ter a Constituição em casa, talvez o Código de Defesa do Consumidor, né, professor? Todo mundo sempre tem um Código de Defesa do Consumidor numa loja e tal, e todo mundo conhece o seu direito, mas a Constituição pouca gente conhece, e esse comentado ele ajuda justamente nesse sentido. E essa interpretação que o senhor deu aqui, para a gente, vou até colocar novamente na tela, para a gente acompanhar aqui e conversar sobre esse assunto já. Deixa eu pegar ele aqui, pronto. Está aqui, o Lei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdade. Eu queria que o senhor explicasse primeiro esse subtítulo, né, na perspectiva da liberdade, porque não quer dizer que o senhor mudou a interpretação da lei, né? A lei ela tem uma norma que deve ser seguida. Por que o senhor colocou essa interpretada na perspectiva da liberdade? O que diferencia para uma outra leitura ou uma leitura seca da norma? Olha, sua pergunta é muito instigante, Daiane, e tem a ver com o que me motivou a escrever esse livro, né? No mercado editorial, jurídico, há muitas obras, obras de muita qualidade, prestígio, obras consagradas aí ao longo das últimas décadas, que comentam a lei de drogas. Mas a maior parte delas parte de uma perspectiva, digamos assim, acrítica, né? Uma perspectiva que analisa a lei de drogas a partir de uma dogmática jurídica acrítica, né? Que não questiona, por exemplo, a legitimidade da guerra às drogas, que não aponta o racismo estrutural que emerge quando nós analisamos a aplicação prática da lei de drogas, que enfim, acaba sendo uma ferramenta jurídica de manutenção e reprodução desse estado de coisas que eu reputo de muita injustiça, né? O resumo que a gente pode fazer é: a lei de drogas é uma lei muito injusta porque ela permite que meros usuários sejam enquadrados, processados e condenados por tráfico de drogas, que é um crime muito grave. Isso acontece porque não há critérios adequados para fazer a diferenciação entre uso e tráfico de drogas. Os critérios previstos na lei são muito abertos, são muito indefinidos, são porosos, e, ao fim e ao cabo, o que acontece é que as pessoas acabam condenadas com base na presunção de tráfico, especialmente em razão da cor da pele, em razão do CEP, né, onde elas moram, em razão, enfim, da sua condição socioeconômica. Eu digo isso na abertura do livro, que esse é um livro que tem lado, que é o lado da liberdade, o lado das pessoas acusadas pelos crimes previstos na lei de drogas, o lado daqueles que militam pela reforma da política de drogas, o lado dos juízes que exercem a sua independência judicial para reconhecer
uma garantia que beneficia pessoas acusadas ou condenadas por tráfico de drogas, mesmo quando a opinião pública exige que o juiz julgue contra a lei para não beneficiar essa categoria de inimigos da sociedade, né? Então, é um livro pensado para ser uma ferramenta utilizada por advogados e defensores públicos como forma de fortalecer o direito de defesa, fortalecer o trabalho jurídico na defesa de pessoas acusadas por crimes previstos na lei de drogas. E também o livro comenta e trabalha várias questões relacionadas aos primeiros 26 artigos da lei, que tratam de temas não criminais, que são as regras relacionadas à saúde, assistência, toda a parte de como o Estado deve estruturar as políticas de drogas, porque, afinal de contas, quando a gente fala de política de drogas, a gente não está falando apenas de repressão penal. Existem medidas não criminais, né, no campo da saúde, da assistência social, no campo da educação, em diversos campos, né, a ideia de uma abordagem multidisciplinar a respeito de um fenômeno complexo como é o uso de substâncias psicoativas, que é uma constante antropológica, né? Ao longo do processo civilizatório, nunca houve sociedade em que substâncias psicoativas não fossem usadas como forma de alteração da consciência ordinária. Isso é algo que faz parte da natureza humana e é preciso avançar nesse debate a respeito dos modelos regulatórios, né? Então, esse é um livro que, em verdade, gostaria de não ter escrito, porque eu acredito que usar drogas ou vender drogas não deveriam ser condutas incriminadas, né? Proibidas pela lei penal. E eu acredito que no futuro, muito próximo, nós vamos olhar para o proibicionismo das drogas como hoje a gente observa o período em que pessoas negras eram escravizadas, né? Com horror, com espanto, com indignação. Porque é isso, guerra às drogas significa uma carta branca para o Estado prender, encarcerar jovens negros de periferia, de comunidades. Esse é o perfil das pessoas presas pelos crimes previstos na lei de drogas, em especial o tráfico, e hoje nós temos a terceira maior população prisional do planeta e 1/3 desses presos estão lá justamente por causa da lei de drogas. Então, a lei de drogas é o principal vetor encarcerador no Brasil. O livro é uma tentativa de reduzir os danos que a interpretação, digamos assim, mais conservadora da lei de drogas produz a partir de algumas ideias, basicamente, de um direito penal de mínima intervenção, de uma leitura constitucional, né? Uma interpretação conforme a Constituição, que busca minimizar o impacto da lei penal. E uma das propostas que eu faço no livro é justamente uma súmula vinculante a respeito do estándar probatório exigível para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Então, eu proponho uma súmula que diz que no crime de tráfico de drogas, o ônus de provar a intenção mercantil é da acusação, né? E isso representaria já um grande avanço em relação ao que nós temos hoje, na medida em que há essa abertura, essa tendência por certa corrente jurisprudencial que admite a presunção de tráfico com base, por exemplo, no fato da pessoa portar ou não cédulas de dinheiro que representaria, por exemplo, a venda de drogas, ou o fato da pessoa portar drogas em diferentes invólucros, né? Então, a pessoa pega com 5 papelotes e isso indicaria per se a intenção mercantil. Então, a partir da proposta de súmula vinculante em que a prova do intento mercantil ela é pressuposto da caracterização do crime de tráfico e o ônus dessa prova é da acusação, a partir da explicitação dessa obrigação processual, né, que é da acusação, isso tornaria
né, o processo decisório que permite a condenação de alguém por tráfico mais cuidadoso, no sentido justamente de evitar o que existe hoje, que é a banalização da condenação por tráfico de drogas, com base, muitas vezes, apenas na palavra do policial envolvido na ocorrência. Perfeito. Importante esse quadro que o Cristiano Marona nos traz aqui, e me faz refletir muito sobre diversos aspectos, Cristiano. Eu moro na periferia de São Paulo, Itaquera. Morei boa parte da minha vida em Guaianazes, também periferia. Venho de uma família estruturada, mas também com um perfil de parentes, vizinhos, amigos, sempre muito próximos, envolvidos com o tráfico, com o usuário, tem tio policial. Então, tudo está dentro de um bolo, de um caldeirão que me faz refletir muito sobre todos esses aspectos que você nos fala. Esse discurso que nós temos presente na TV, na mídia, principalmente naqueles programas policialescos, é de que há uma impunidade no Brasil. E essa impunidade só se resolveria com uma prisão, com leis que fossem firmes, com prisão perpétua, com pena de morte. O discurso varia dentro desse âmbito, né? Isso por um lado. Por outro, nós temos uma realidade nas periferias, que é a violência, de fato, né? Então, quando a gente chega para uma pessoa e diz para ela, olha, é preciso estabelecer, como você apontou, né, uma forma de que o ônus da prova não seja dado ao que está sendo preso, mas à polícia. E aí ele vai dizer assim, não, mas aqui não dá. Se fizer isso, eles vão ficar soltos. E aí quem fica inseguro somos nós. Então, é uma realidade que para as pessoas parece, o que você está falando parece que é a liberdade do bandido. E a gente vem num período, né, Cristiano, que o discurso do bandido bom é bandido morto prevaleceu pelo Estado, porque nós tínhamos um presidente e toda uma legião de apoiadores que insuflava esse tipo de discurso. Então, é um assunto tão delicado e tão complexo, e, ao mesmo tempo, nós temos nas grandes cidades a questão aí das chamadas cracolândias. Aqui em São Paulo tem a bendita Cracolândia. E que a solução dada pelo Estado e por todos aqueles que se apresentam é sempre assim, repressão policial, prende todo mundo. E aí, quando se trata do usuário, vamos prender, internar compulsoriamente, ou seja, prender também, né? Você, mas essa pessoa não tem condições e tal, isso tudo está dentro desse âmbito que nós estamos vivendo. Eu queria, falei tudo isso para a gente tentar chegar num caminho em que as pessoas possam entender o que você está falando, o que você está defendendo, que não é liberar quem trafica, né? Mas entender de como o combate às drogas deve ser feito. E aí, eu me lembro, quando era criança, de um discurso do droga mata, droga não sei o quê. E, a partir disso, você criminaliza o usuário. Esse combate às drogas vem do quê? É parte de uma situação real do crime, da criminologia, ou tem algo por trás desse grande movimento financeiro, né, que no Brasil, por exemplo, movimenta 15 bilhões, pelo menos, por ano, é muito dinheiro, então tem muito poder financeiro também em volta disso, né, Cristiano? Sem dúvida, Daiane, você mais uma vez toca aí em vários pontos nevrálgicos quando a gente trata desse assunto que nada mais é do que os espectros de desenhos regulatórios das políticas de drogas, né? Que é um tema que eu trato aqui no meu livro. Inclusive, na página 183, tem lá uma espécie de um gráfico, né? Que é página 185, justamente sobre os espectros regulatórios das políticas de drogas, né? Então, aqui a gente observa que o ponto ideal, ótimo das políticas de drogas, esse ponto intermediário que vai entre a descriminalização da posse para uso pessoal com medidas de redução de danos, até uma legalização restrita, sem promoção comercial de mercado, né?
E aí você vê que nos extremos que estão acima desse gráfico, que são o mercado criminal desregulado, característico da proibição de certas substâncias, e o mercado legal regulado, como é o caso, por exemplo, das bebidas alcoólicas, são os piores modelos regulatórios de substâncias, justamente porque os danos sociais que esses modelos produzem, no caso da proibição, criando um mercado clandestino que é monopolizado por facções criminosas, e do lado da legalização frouxa, o exemplo das bebidas alcoólicas com propaganda, né, que é mais do que um estímulo ao uso de uma droga perigosa, festas open bar, etc. Então, esses dois modelos se assemelham nos danos produzidos à sociedade. E as medidas mais adequadas do ponto de vista do interesse social são as que transitam nessa faixa que a gente chama de regulação estrita de mercado, que vai desde a legalização ágil, sem promoção comercial, até a descriminalização da posse com medidas de redução de danos, né? Então, a gente está tratando de modelos de regular o uso de substâncias. E aí, você mencionou uma palavra-chave, né? Muita gente fala, vocês querem liberar geral. Liberar geral é o que existe hoje, né? Hoje, as drogas ilegais são vendidas para crianças, para adolescentes, para pessoas com transtornos mentais que não deveriam ter acesso a essas substâncias. O que nós propomos é justamente um modelo de regulação adulto, como existe para outras substâncias, para tabaco, para álcool, para fármacos, para jogos, né? Existe aí uma ampla gama de modelos regulatórios que a gente pode observar já hoje relacionada a condutas, digamos assim, lesivas à saúde, né? Ou que implicam algum risco em termos de saúde. Então, nós precisamos compreender que existem pessoas que usam drogas, que, apesar das drogas serem proibidas, essa demanda vai continuar a existir, e que os mais de, desde 1961, os mais de 70 anos, mais de 60 anos de proibicionismo, né, se a gente contar da Convenção de 1961, que é a Single Convention, ou se a gente tomar por base a Convenção de Xangai, que é 1909, já temos mais de 100 anos de proibicionismo. É uma experiência que não deu certo. O mundo livre de drogas é um mundo irrealizável, a menos que se suprima completamente a liberdade. Então, é preciso avançar na construção de um modelo, de um desenho regulatório que busque combinar todos esses interesses em questão, que busque proteger a saúde, evitar que pessoas que não devem ter acesso a substâncias tenham, como é o caso de crianças e adolescentes, e hoje o proibicionismo cria esse risco, mais até do que se fosse regulado. A questão da informação, né, sobre os riscos associados ao uso de cada substância, a questão dos padrões de consumo, a questão das estratégias de redução de danos, como agir em casos de emergência, enfim, há toda uma educação sobre drogas que precisa ser disponibilizada para tratar drogas como aquilo que elas são, algo que não é inócuo, mas que faz parte da cultura humana, que faz parte da existência humana, né? Então, é preciso buscar melhor compreender esse fenômeno. No meu livro, eu trato também da questão da dependência, que é também um dos temas mais controversos que existem hoje, né? Eu trato, por exemplo, do mito da dependência como doença do cérebro, que é um discurso muito presente entre os conservadores e que, na verdade, não quer dizer muita coisa do ponto de vista científico, né? A dependência é algo, ainda hoje, muito desconhecido. E um dos problemas para que nós tenhamos ainda essa dificuldade de compreender a dependência é o fato de que o foco é nas substâncias e não nas pessoas, né? E o que dizem as evidências científicas? A maior parte das pessoas que usam drogas não desenvolvem dependência ou não se enquadram
no modelo de uso problemático. É uma minoria que tem problemas, é uma minoria que se enquadra no uso problemático. Isso, por si só, já deveria nos mostrar que o problema não são as substâncias, mas as pessoas, né? E que o uso de drogas está inserido num contexto mais amplo, em especial num contexto de exclusão social. No mais das vezes, o uso de drogas está relacionado com a exclusão social. Não apenas, não exclusivamente, mas se a gente observar, digamos assim, as estatísticas, eu acredito que uma parte significativa vai apontar para isso, né? Então, tratar das drogas é também tratar da melhor forma de abordá-las. Hoje, o modelo brasileiro previsto na lei de drogas é um modelo muito ultrapassado, é um modelo que tem muitos problemas, além de, do ponto de vista criminal, promover o superencarceramento a partir dessa incerteza sobre quem é o traficante. No âmbito da saúde, nós temos também uma disputa em que o tratamento do uso problemático de drogas é também uma bandeira política, né? E desde o golpe de 2016, nós estamos assistindo à implementação da chamada nova política de drogas, que é, na verdade, um amontoado de velhas ideias e que propõe uma política de drogas violadora dos direitos humanos, baseada na abstinência exclusivamente e que estimula a internação contra a vontade da pessoa, a internação involuntária, que é uma medida invasiva, violadora de direitos, que só pode ser decretada em casos muito específicos, excepcionais, previstos na Lei 10.201, que é a lei que estabelece as diretrizes de saúde mental no Brasil. Então, o que existe é também uma disputa política que tem a ver com modelos de política de drogas. O proibicionismo que vigora no Brasil já há décadas vem prevalecendo, né? E no último ciclo conservador de 2016 para cá, houve um recrudescimento desse conservadorismo na política de drogas, com a introdução do financiamento sistemático de comunidades terapêuticas religiosas, que são organizações privadas com caráter religioso e que passaram a receber dinheiro público sem licitação e praticamente sem fiscalização. E há muitas denúncias de maus tratos, de tortura, até casos de morte ocorridos em estabelecimentos desse tipo, né? E tudo isso eu trato também no meu livro, inclusive uma sentença muito recente da Justiça Federal de Pernambuco, numa ação civil pública em que se discutia a possibilidade de internação de adolescentes menores de idade com problemas de uso de álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas. Uma decisão belíssima, dizendo que isso é impossível, né? Que a internação, nos moldes em que foi feita pelo governo anterior, de adolescentes em comunidades terapêuticas é algo intolerável, inaceitável, e a decisão está transcrita aqui no verbete em que a gente discute adolescentes com CTs do meu livro. Muito bom. Importante esse relato que nos traz aqui, essa explicação que nos traz aqui o Cristiano Marona. Agora, você, por vezes, citou a questão do encarceramento, né? Que essa política estabelecida, né? Essa lei de drogas estabelecida, ela aumentou o encarceramento e ela predomina durante décadas. Podemos dizer que esse período demonstrou que ela é ineficaz, né? Pelo que você está me dizendo, e a solução seria desencarcerar. Como é que as pessoas podem compreender que isso vai ser solução, Cristiano? Porque no entendimento geral, até dentro daquilo que eu falei dos programas policialescos, a meta é aumentar o encarceramento, que só isso resolve. A meta, o objetivo é prender mais por mais tempo. E até a questão da transformação dela em crime hediondo, supostamente seria a solução para esses problemas. Isso demonstra que, ao longo desse período, não solucionou, pelo contrário, só aumentou o encarceramento e também não reduziu o poder financeiro desse tráfico, que continua existindo e tendo ainda mais poder, né? Exatamente.
Veja, Daiane, o Brasil tem uma política hiperencarceradora já há muitos anos. Na década de 70, houve no Congresso Nacional uma CPI para investigar o superencarceramento no Brasil. Isso na década de 1970. E o relator daquela CPI, o deputado Ibrahim Abiaque, ele escreveu no seu relatório que as prisões brasileiras eram sementeiras de reincidência, onde a violação de direitos é sistemática. Isso na década de 1970. Aí a gente adianta para alguns anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal declarou o sistema prisional brasileiro um estado de coisas inconstitucional, porque nele a violação de direitos é sistemática. Então, não existe exatamente uma crise prisional, existe um contínuo, né? Uma política criminal que já vem prendendo muito, já vem prendendo excessivamente, e esse movimento, esse hiperpunitivismo, ele está produzindo resultados ruins. O fato da gente prender muito tem significado a piora dos índices de criminalidade. O Brasil é um país mais violento, muita gente fala de impunidade. Existe aí de 50 a 60 mil mortes violentas no Brasil todos os anos, já desde o começo dos anos 2000. E o índice de esclarecimento dessas mortes violentas é muito baixo. Nós temos aí uma impunidade, né? Mas é uma impunidade que não gera mobilização popular, que não gera críticas, especialmente que tem poucas propostas para aperfeiçoar o sistema e permitir o esclarecimento das mortes violentas e o homicídio, o crime mais grave que existe, né? O crime hediondo, inclusive, o homicídio qualificado. Por outro lado, nós temos também uma letalidade policial muito alta. Agora, as câmeras nas fardas policiais têm representado uma significativa redução na letalidade policial, né? Mas, de qualquer modo, a letalidade policial também é muito pouco punida. Nós temos aí um outro caso de impunidade. Então, falar de impunidade é, na verdade, falar de algo muito amplo, né? A impunidade para quem? Né? Impunidade em relação a qual acusação, a qual crime, a qual categoria social, né? A impunidade é, no fundo, um discurso político, desde Carlos Lacerda, passando pelo lavajatismo, né? E são discursos políticos utilizados para endurecer a legislação penal, para ampliar o campo da repressão penal, o que é sempre desaconselhável em se tratando de um Estado de Direito em que a liberdade é um dos valores que devem ser preservados. Então, voltando à sua pergunta inicial, lei de drogas interpretada na perspectiva da liberdade é justamente isso, uma tentativa de conter a tendência expansionista de aplicação da lei de drogas a partir de uma leitura, digamos assim, estritamente constitucional, né? Esse foi o meu objetivo. Muito bom. Já estou instigadona para ler esse livro. E tenho certeza que os nossos internautas aqui vão ler. E vou reforçar, daqui a pouco eu passo o endereço direitinho, mas o livro vai ser lançado agora nessa terça-feira, dia 14, numa livraria aqui em São Paulo, e depois certamente vai ser lançado em outros locais, em outros estados, e a gente vai tentando acompanhar aqui. Eu queria, aprofundando esse ponto que o senhor nos traz, sobre a política de encarceramento, né? A lei de drogas aumenta e impulsiona esse encarceramento. O senhor destacou a questão da não diferenciação, né? Porque fica subjetiva, né? A legislação deixa de um jeito aberto diferenciar o que é usuário para o que é traficante, e aí depende ali, pelo que o senhor disse, dessa leitura do agente de segurança, que interpreta uma quantidade X como um traficante, não como um usuário, e assim vai. Seria mais adequado estabelecer, porque a lei, como eu disse, é aberta, seria mais adequado estabelecer esse critério de diferenciação a partir dessa quantidade ou desse tipo de droga? O que é melhor diante de uma situação dessa, em que a gente sabe, e as pessoas que convivem no Brasil
saem na rua conseguem perceber essa diferenciação do usuário para um traficante. O comportamento é diferente, a atitude é diferente, a atitude de um usuário, e aí vale também entender como é que a sociedade faz a leitura desse usuário. Se ele for negro, ele é um traficante. Se ele for branco, ele é um usuário. Por vezes eu vejo programas de TV, inclusive, fazendo essa mesma leitura. Quando vai falar da Cracolândia, falam de como se fosse todos criminosos, todos traficantes e toda gente que não tem o que fazer. Mas quando se trata de um artista, de um cantor, de uma pessoa famosa que precisa de uma clínica, e aí fazem aquela novela, conta aquela história, como se o usuário, o dependente químico, tivesse esse valor moral diante do olhar que se tem dentro do contexto midiático. Queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que a gente pode fazer essa leitura e não errar? Porque é difícil não errar, né, professor? Sem dúvida. A questão é que nós estamos errando hoje de uma forma a sacrificar pessoas inocentes, né? Colocar pessoas que não são traficantes na cadeia para cumprir pena por tráfico de drogas. E aí você pergunta, né, o que fazer? A questão do racismo estrutural, ela está presente em toda a justiça, né? Inclusive há trabalhos acadêmicos que eu cito aqui no meu livro, mostrando como um judiciário majoritariamente branco julga réis e réus negros, né? Então, analisar a aplicação da lei de drogas sem observar essa desigualdade socioeconômica, né? Essa sociedade de castas, esse apartheid social que existe no Brasil, não é possível. Quer dizer, é preciso ter essa lente interpretativa para enxergar como essa realidade se produz. Alguém deve ter ligado para o Cristiano, por isso que ele está ali acionando a câmera dele. Ele estava explicando justamente essa situação que nós temos, né, do usuário traficante. Voltou ali a câmera. Diga, Cristiano. Então você questiona justamente a questão das quantidades, né? Várias legislações, inclusive trabalho isso no livro, tem um artigo publicado numa revista internacional, International Journal of Drug Policy, que faz uma pesquisa em quase 100 países para avaliar os critérios de diferenciação entre uso e tráfico de drogas, né? Eles usam a droga MDMA. E eles chegaram à conclusão que existem 5 modelos, 4 deles baseados em quantidades objetivas, né, de substâncias. Então, maconha, 100 gramas, cocaína, 50 gramas, crack, 50 gramas, enfim. E uma que é baseado, como é o caso do Brasil, não em quantidade, mas na convicção do juiz a respeito da intenção comercial da posse da droga, se para uso pessoal ou para venda. E cada um desses modelos tem prós e contras, né? O que o nosso modelo, que não tem quantidade objetiva prevista, tem de ruim é justamente abrir espaço para o autoritarismo, para o racismo, enfim, para todos os vieses que a gente encontra na sociedade, né? Então, se nós temos uma sociedade desigual, racista, machista, o judiciário e a aplicação da lei vai reproduzir essa tendência. No caso das quantidades, existem também prós e contras, mas, de uma maneira geral, eu acho que o melhor modelo é aquele em que há previsão de quantidades objetivas, e essas quantidades têm que ser suficientemente altas para evitar qualquer possibilidade de incriminar um inocente, e, além da quantidade, também continua a existir a obrigação de provar a intenção comercial, né? Porque não basta, em muitos casos, estar acima do critério quantitativo. Então, no caso da maconha, inclusive eu faço referência aqui para uma portaria que foi editada um pouco antes do golpe, acabou não sendo aplicada, do então CONAD, da então SENAD,
e CNPCP, que prevê critérios que eu acho que poderiam servir como modelo. No caso da maconha, 100 gramas, no caso da cocaína, acho que 50 gramas, que seriam quantidades para evitar justamente abusos policiais e judiciais. E aí muita gente pergunta, mas se você fizer isso, os traficantes vão sair de casa com quantidades abaixo. E esse é o preço por se viver em democracia. A polícia vai ter que investigar, e aí, ao contrário do que existe hoje, em que só os magrinhos são presos, né? Só aqueles que trabalham na ponta da cadeia, na franja dessa organização, que tem várias ramificações, vários níveis hierárquicos, aí nós vamos ver uma investigação de fato que chegue ao centro de poder das organizações criminosas. Né? Porque o que a gente percebe da aplicação prática da lei de drogas é que 90% dos casos envolvem pequena quantidade. Se você direciona os recursos materiais, humanos, prioriza, né, a investigação dos grandes players, né, do tráfico de drogas, isso certamente redundará em mais benefícios para a sociedade. Então, como os recursos policiais e de segurança pública são limitados, eles deveriam ser direcionados para aquilo que é mais importante quando se fala em segurança pública. E, eventualmente, isso implica até em optar político-criminalmente por não reprimir o que eles chamam, em língua espanhola, de narcomenudeo, né, que é o varejo da venda de drogas, que é aquele, digamos assim, que se enquadra hoje no tráfico privilegiado. Parágrafo 4 do artigo 33 é aquele que, embora envolvido no comércio de drogas, não tem uma vinculação mais estreita com facções criminosas. Perfeito. Agora, qual a alternativa para essa situação do ponto de vista penal, Cristiano? Seria apenas, em vez de prender, né, ou seja, penas privativas de liberdade, seria estabelecer penas restritivas de direito, ou seja, limitar algumas ações desses indivíduos? Porque a pessoa fica assim, tá bom, mas não vai fazer nada, a gente vai ficar refém desse sistema. E aí, como é que fica? Está tudo certo? E, por outro lado, eu queria que você complementasse, você falou disso um pouco no começo, sobre as outras drogas chamadas lícitas, né? O álcool, hoje, nas periferias, por exemplo, posso dizer de lugar de fala, nas periferias, a quantidade de adegas abertas numa avenida principal é imensa. Ou seja, a quantidade de álcool despejado para a população é muito grande. E ela também é causadora de violência, mas a sociedade, por ser lícita, não trata como um problema. Ela também é geradora da violência contra a mulher, mas a sociedade não trata disso como se fosse, de fato, um problema, porque ela está lícita do ponto de vista de mercado. Fazer isso com as drogas chamadas ilícitas resolveria e traria para esse âmbito dessa normalidade, inclusive do financiamento desses setores que acabam também financiando outras ações violentas? Sem dúvida. A questão toda é essa, né? Qualquer modelo que não seja que possibilite um canal de acesso legal é um modelo, ao meu ver, que não vai funcionar. Já mostrou que não vai funcionar e acredito eu que nós não teremos grandes novidades nesse sentido. Ao contrário, as novidades que estão surgindo é no sentido oposto, né? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, o México começa a discutir agora, o Uruguai, a cannabis já se tornou uma droga regulada para uso adulto, né? Nós temos aí outras experiências surgindo em relação a outras substâncias psicoativas, como é o caso dos psicodélicos, né? O LSD, o MDMA. Nós temos, nos Estados Unidos também, alguns estados que descriminalizaram a posse de qualquer substância, inclusive cocaína, heroína, metanfetamina. Enfim, nós estamos caminhando a passos largos para um admirável mundo novo, em que o acesso a substâncias que antes eram proscritas, que antes eram proibidas,
serão permitidas, né? E é preciso compreender a dimensão do que isso vai significar também, tentar evitar os impactos, investir em redução de danos, né? Tentar, digamos assim, tratar essas substâncias como elas devem ser tratadas, não como substâncias inócuas, mas como substâncias que fazem parte da realidade da vida, né? E aí você estava mencionando, a bebida alcoólica é hoje o principal problema de saúde pública quando a gente fala de drogas no Brasil, né? E aqui eu trago no meu livro também uma pesquisa, um dado que foi trazido pelo Relatório Mundial sobre Drogas, que o Escritório das Nações Unidas publica, que ele mostra que a grande maioria dos crimes violentos foram praticados sem intoxicação. 63% dos casos envolvendo homicídios, no período entre 2012 e 2015, em 17 países, 63% dos casos não se indicou nenhum tipo de intoxicação. Em 37% de casos de homicídio, houve a identificação de intoxicação. E o que esses dados sobre intoxicação mostram? A grande maioria, 90%, era o álcool, né? Então, desses 37% de casos de homicídio em que houve influência de substâncias psicoativas, a substância psicoativa utilizada era o álcool. As drogas ilegais respondem por apenas 6% dos casos em que houve a identificação de substância psicoativa. Então, esse é um dado científico que mostra que o álcool é o principal problema quando a gente fala de violência, por exemplo, né? O que exigiria, sem dúvida, uma restrição maior quando a gente fala de política sobre álcool, no que diz respeito a pontos de venda, né? Então, você vê aí verdadeiras alcoolândias, né? Como diz o Maurício Fiore, em porta de faculdade tem uma profusão de bares e festa open bar e uma cultura de beber em excesso, de beber de forma irresponsável, de beber dirigir, de beber em binge, né? Que é essa forma de se intoxicar quando a pessoa, quando é homem, ela ingere 5 ou mais doses em menos de 2 horas, no caso das mulheres, 4 ou mais doses. É o que se chama de um beber abusivo. Eu também trago aqui no meu livro estatísticas sobre uso de drogas e risco de dependência, né? Então, esse quadro aqui mostra, por exemplo, que de cada 100 pessoas que experimentam tabaco, 32 se tornam dependentes. No caso da heroína, de cada 100, 23. No caso da cocaína, de cada 100, 17. No caso do álcool, de cada 100, 15. No caso da maconha, de cada 100, 9. Eu trago também discussões sobre salas de uso supervisionado de drogas, né, que é uma experiência que existe em países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça, Espanha, que são equipamentos em que as pessoas que usam drogas, elas recebem orientação sobre os riscos associados ao uso, sobre estratégias de redução de danos, elas podem testar as suas substâncias, né, para saber se eventualmente a substância tem algum tipo de contaminação, se ela traz outra substância que pode representar risco à saúde. Enfim, medidas e modelos regulatórios que reconhecem o uso de drogas como algo que faz parte da experiência humana, né? E que busca desestigmatizar essa situação. Então, eu vejo o futuro como uma possibilidade de nós revertermos os danos que a guerra às drogas produziu. Evidentemente que a gente tem que começar por alguma substância, a maconha certamente é a substância que está abrindo as portas dessa discussão, e além da regulação propriamente, tem que contemplar também ações afirmativas,
reparação social, justiça social, ações afirmativas no campo econômico, tem que haver também a preocupação com medidas de desencarceramento. Então, as pessoas que estão presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas devem ser anistiadas, né? Devem ser indultadas e devem ter prioridade no acesso a licenças para comercializar essas substâncias que antes eram proibidas, na medida em que essas pessoas que estavam na prisão sofreram as principais consequências e é razoável, é justo que elas tenham vantagem agora que o negócio passará a ser legal, né? Então, acho que a gente tem que debater modelos de regulação que contemplem uma justiça de transição, né? Memória, verdade, a punição dos crimes praticados em nome da guerra às drogas e reparação social, tentando compensar os danos causados pela guerra às drogas, né? Os danos sociais causados pela guerra às drogas. Muito bom, importante. Agora, Cristiano, a gente está aqui nos 10 minutinhos finais, praticamente. Coloquei aqui embaixo o lançamento do seu livro, né? O Cristiano Marona, como a gente disse aqui, é autor do livro Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, um livro, como ele destacou aqui, resultado de 30 anos aí, de aprofundamento, de experiência, acompanhamento e dedicação acadêmica aqui para a construção deste material. O livro será lançado no dia 14, aqui em São Paulo, né, na livraria no Copan, livraria Megafauna, fica no edifício do Copan, na Avenida Ipiranga, 200, loja 53, aqui em São Paulo, no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, livro da editora Contra a Corrente. Quem quiser acessar o livro, eu vou colocar na nossa descrição aqui todas essas informações e também o site para aquisição, para quem quiser comprar. Eu já estou instigadora para devorar esse livro, porque eu acho que é um tema que todo mundo quer resolver, né? Todo mundo quer uma solução ainda para essa questão. E aí eu queria jogar justamente nessa direção, essa última pergunta. É um assunto que demanda da nossa sociedade há muito tempo, sempre muita polêmica, sempre muito interesse, todo mundo é afetado de alguma forma por conta de todas essas questões apontadas por você, mas quando se parte para o debate, para a formulação de ideias, sempre trava. Deve ter uma centena de projetos no Congresso, de tudo quanto é jeito, né? Do mais conservador, mais punitivista, ou mais numa perspectiva da garantia dos direitos, direitos humanos. Deve ter uma centena de projetos no Congresso tramitando ou na gaveta ao longo desses anos todos, desde da promulgação da Constituição de 88. O que você atribuiria esse não debruço da sociedade em relação a esse assunto? Por que a sociedade não fala, vamos debater de forma ampla, profunda, com a sociedade? Valeria fazer mais referendos? Valeria fazer mais plebiscitos para que a sociedade participe, assim como faz nos Estados Unidos, em que alguns estados decidem isso na eleição? Ou isso é muito incipiente para a população decidir de modo coerente, justo e tranquilo e sereno, como deve ser um debate sobre essa questão, porque a gente envolve liberdade, envolve prisão, encarceramento e liberdade das pessoas, né? Exatamente. Me parece que há aí uma questão moral, né, um tabu moral. Dizer a pessoas adultas e capazes deve ou não penetrar os seus corpos é ortopedia moral, né? É você querer pôr um determinado padrão moral a todos. E a gente sabe que o padrão moral é algo privado, né? Inclusive, há uma série de cautelas, de proteções ao Estado de Direito contra a indevida interferência religiosa, né? Ou de qualquer outra natureza moral, no sentido de permitir a pluralidade, a convivência e a coexistência de diferentes formas de ver o mundo, né? Diferentes cosmovisões. A questão do uso de drogas está inserida num contexto mais amplo de garantia de direitos, que tem a ver, por exemplo, com orientação sexual, que tem a ver com a preservação do ambiente, que tem a ver com a proteção e reparação
povos originários, a violências praticadas ao longo dos últimos séculos, né? Então, eu penso que esse movimento antiproibicionista, né, que objetiva reformar as políticas de drogas, né, buscando implementar um modelo mais justo, eficaz e humano, é uma das pautas políticas mais importantes que existem hoje no Brasil e no mundo, não apenas aqui, né? Essa é uma discussão mundial, o mundo todo está discutindo. Agora, por exemplo, nesse momento, a Alemanha está justamente debatendo com especialistas do mundo todo qual o melhor modelo de regulação do uso adulto de cannabis, né? E essa é uma tendência que me parece difícil de ser revertida. No Brasil, nós temos algumas circunstâncias políticas muito específicas que têm a ver com o conservadorismo da sociedade, né? E a gente viu aí nos últimos 4 anos um governo de extrema-direita e a dificuldade que foi a saída desse governo, que não queria reconhecer a derrota, e que implementou na pauta das drogas uma das suas bandeiras, né, da chamada pauta dos costumes, que é justamente endereçar como única abordagem no que diz respeito às drogas ilegais o não uso e a abstinência, que a gente sabe que é um modelo impossível de ser implementado, um modelo que não contempla grande parte da sociedade que faz uso de drogas e que é um modelo que atende a interesses de certos setores, mas que, do ponto de vista social, vem apresentando resultados que são trágicos, né? São trágicos para a nossa sociedade. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é ampliar esse debate, é furar as bolhas, né? Levar esse debate para as igrejas, levar esse debate para as escolas, levar esse debate para todos os lugares. Debater política de drogas é um imperativo cidadão hoje, na medida em que a política de drogas tem impactos diretos. A discutir o orçamento da segurança pública, discutir, que é algo que a gente faz hoje no Justa, por que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um orçamento anual de 12 bilhões, mais 6 bilhões para construir prisão, e para as políticas para egressos do sistema prisional, há um orçamento pífio de apenas 1 milhão. Né? Isso explica o que a gente chama de o funil orçamentário. Muito dinheiro na porta da frente e quase nenhum dinheiro na porta de saída. É evidente que um orçamento que privilegia o punitivismo e não prevê qualquer ou muito pouco recurso para criar condições de reinserção social de quem cumpriu pena, é um orçamento que está ideologicamente comprometido, não com a redução das desigualdades, mas com a sua manutenção, né? Então, a ideia é pensar a política de drogas em um contexto mais amplo, né? Em termos de saúde pública, em termos de saúde mental, em termos de tratamento, de um tratamento humanizado, territorializado, um tratamento que leve em conta o interesse do usuário, o interesse do paciente, né? Uma perspectiva de saúde respeitadora dos direitos humanos e da redução de danos. Então, é preciso repensar a política de drogas de forma global, pensando numa política de drogas unificada para todas as substâncias, no sentido de criar um canal de acesso legal, criando especificidades em relação a cada uma delas, as suas características, as suas necessidades, mas sempre pensando no que o Salo de Carvalho chama de autogestão farmacológica, né, do ser humano adulto e capaz. Muito bom, queria muito agradecer aqui a participação do Cristiano Marona no nosso programa de hoje, tratando sobre a questão da lei de drogas, ele que lança um livro agora no dia 14 de fevereiro, na livraria Megafauna, aqui em São Paulo, dia 14 às 19 horas. Todo mundo pode comparecer, pegar o livro, pegar um autógrafo aqui e trocar um pouco de figurinha aqui, de conversa com o Cristiano. Tenho certeza que ele ficará muito feliz. Quem chegar por lá fala, assisti você no 247, estou vindo aqui para adquirir o seu livro, será certamente muito bem recebido. Cristiano Marona é advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
como eu disse aqui, integrou a diretoria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, por mais de 10 anos, foi presidente, inclusive, do Instituto, e membro também do Conselho Consultivo do Instituto, também da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, e também de outras comissões aí, integrantes aí da OAB. Cristiano, muito obrigada pela sua participação, foi bem esclarecedor, um programa muito importante, acho que a gente tem que debater mais isso, até quero conversar com você para a gente tentar fazer uma escala de programas, para a gente abordar isso de forma mais plena, porque é um debate necessário, como a gente destacou, mas ele sempre entra no bojo de alguma necessidade urgente, aí a gente resolve discutir a questão das drogas. A gente precisa debater um pouco mais isso, primeiro para aprofundar, refletir e trazer as mudanças que a gente tanto precisa. Muito obrigada, boa sorte no livro. Queria que você fizesse aqui os seus agradecimentos finais. Muito obrigado, Daiane. Eu agradeço a oportunidade de estar debatendo esse tema tão importante e eu fico à disposição. Vai ser um grande prazer retornar e retomar esse debate que, de fato, é difícil esgotar, né? Inclusive, o livro ficou com quase 1000 páginas, mais de 1000 páginas, né? Porque ele traz a reprodução de muitas decisões judiciais, de artigos doutrinários, né? Então, eu procurei, digamos assim, condensar a produção do campo antiproibicionista no debate sobre a lei de drogas a partir de uma interpretação conforme a Constituição, de modo a evitar arroubos autoritários, né? Convido a todos reiterar o convite que você fez, terça-feira, dia 14, a partir das 19 horas, na Megafauna. Espero vocês lá. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, muito bom. Eu estou curiosíssima para ler esse livro e certamente é um livro de cabeceira para quem está estudando direito, para quem gosta de entender esses aspectos, para todos os jornalistas que precisam se informar para poder verbalizar aqui determinados assuntos, certamente é uma obra importante. Agradeço a todos que acompanharam aqui com a gente. Continue na nossa programação aí, dê o seu like, esse programa foi gravado, então a gente não pôde aqui interagir com vocês. Vou dar uma lida aqui nos comentários que vocês deixaram, e certamente aqui, como eu já disse, o Cristiano Marano vai voltar outras vezes para a gente abordar esse assunto num programa ao vivo, para a gente fazer esse debate aqui de forma mais ampla. Obrigada a todos, até mais. Tchau, tchau, gente.